Certo. Boa noite, meus queridos, boa noite, meus amados. A gente vai falar um pouco aí sobre o que nós vimos nesses dias e depois nós vamos abrir se alguém tiver alguma pergunta. É muito importante os livros proféticos. Se nós formos pegar a Bíblia, ela é dividida em 3 tempos. Então, nós temos o tempo da lei, nós temos o tempo profético, e nós temos o tempo da pregação do reino de Deus. Quando Jesus começa o seu ministério, ele vai fazer uma declaração e ele diz: até aqui se pregou Moisés e os profetas, mas agora é chegado o reino de Deus. Então, nós temos um período onde Moisés vai ensinar para o povo como viver. Depois nós temos um tempo onde os profetas vão preparar a chegada do Messias, e com a chegada do Messias nós temos o tempo da pregação do Evangelho. No nosso caso, nas nossas aulas, nós tivemos 3 aulas: livro de Lamentações, livro de Ezequiel e o livro de Daniel. Livro de Lamentações, a autoria do livro, apesar de não ser uma unanimidade, mas ela é atribuída a Jeremias, até porque o escritor ele é uma pessoa que está testemunhando de forma ocular os acontecimentos que estão acontecendo ali em Jerusalém. Para a gente entender Lamentações, Ezequiel e Daniel, a gente precisa entender um pouquinho do que acontece alguns anos antes. Vocês já devem ter estudado em outros livros que o reino de Israel, depois de Salomão, ele é dividido em 2 nações: Reino do Norte, cuja capital é Samaria, ela foi conduzida por 19 reis, todos eles idólatras, durante 8 dinastias. E eles fizeram tudo o que era mal perante o Senhor. E por várias vezes eles foram levados cativos, e várias vezes eles pagaram tributos a outros reinos. E o Reino do Sul, que ficou com as tribos de Judá e de Benjamim, cuja capital era Jerusalém, ela alternou reis que tinham temor ao Senhor com reis que não tinham temor ao Senhor. Tivemos reis que os pais eram bons reis e os filhos maus, e também tivemos o contrário. E apesar do reino de Judá ver tudo que aconteceu no reino de Samaria, eles não aprenderam. Então, Deus começou a levantar, principalmente o profeta Jeremias, para falar para eles que, caso eles não se voltassem ao Senhor e se arrependessem dos seus maus caminhos, voltassem a seguir os mandamentos, que eles seriam levados cativos à Babilônia. E isso vai acontecer no ano 605 a.C. Nós vamos ter 3 invasões babilônicas. No ano 605 a.C., a primeira, quando é levado Daniel com aproximadamente 14 anos, Ezequiel com 30 anos e mais uma leva de jovens. No ano de 597 a.C., nós vamos ter uma segunda invasão. Nela são levados mais 10.000 judeus. E no ano 586 a.C., nós temos a última invasão, e quando o templo é completamente destruído. E isso se dá porque Deus, nesse meio tempo, ainda estava tentando usar de misericórdia com o povo, mas o povo que ficou dentro da cidade não se arrependeu, não buscou o Senhor, e eles tinham uma superstição, podemos dizer assim, porque o templo era em Jerusalém, Deus não permitiria que esse templo fosse destruído. Então, ao invés deles confiarem no Deus Todo-Poderoso, eles confiavam no templo. Eles diziam o seguinte: Deus não vai deixar o templo ser destruído.
E é interessante que isso já tinha ocorrido lá no passado com os filhos de Eli. Os filhos de Eli eram chamados filhos de Belial. A palavra Belial em hebraico significa sem valor. Então a Bíblia diz que eles eram filhos de Belial. Não está dizendo que o pai deles era sem valor. Está dizendo que eles eram filhos sem valor. E um dia eles levam a Arca da Aliança para a guerra, achando que o Senhor iria agir por causa da Arca da Aliança. E Deus não age porque Ofni e Finéias, os filhos de Eli, eram homens de Belial, eram homens pecadores, estavam em pecado, e por isso Deus deixa a arca ser roubada e vai-se a glória de Israel. Da mesma maneira que quando o templo é destruído, a glória de Israel também se foi. E o livro de Lamentações, ele vai falar exatamente sobre essa invasão e sobre a grande mortandade que acontece na primeira invasão de Nabucodonosor. O livro de Lamentações, alguns estudiosos dizem que ele foi escrito por Jeremias sentado no Monte Gólgota, chorando, vendo a destruição do templo, né? Vendo o saque do templo, perdão, a destruição ela só vai acontecer anos depois, e ele começa a chorar, vendo os sacerdotes sendo humilhados, os anciãos sendo mortos, seus jovens sendo levados e as suas virgens sendo abusadas. Então ele começa a declarar que o pecado ele traz angústia, dor e vergonha. Então, o primeiro e o segundo capítulo de Lamentações, ele vai falar sobre essa dor e sobre essa vergonha, né? O primeiro e o segundo capítulo, ele escreve na terceira pessoa, e o capítulo 3, que foi uma das nossas questões da prova, e teve algumas pessoas que confundiram a resposta, né? Para você, todas as provas já foram corrigidas. As duas diferenças do capítulo 3 é que, primeiro, é escrito na primeira pessoa. Então, ele escreve como se ele estivesse falando por todo o povo. E a segunda diferença é que ele vai ter 66 versículos e não 22, como os demais capítulos. Capítulo 3 também, ele vai fazer uma das declarações mais importantes que nós temos da Bíblia, quando ele diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, talvez no período mais crítico de Israel, de Jerusalém, talvez no momento de maior dor, talvez no momento em que toda a nação estivesse dizendo, o Senhor nos abandonou, já não somos mais o seu povo, então ele vai declarar, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de nós termos esperança, porque elas se renovam a cada manhã. E aí, no capítulo 4 e no 5, ele também vai falar sobre essa dor. E ele termina o livro perguntando no versículo 21 do capítulo 5, será que o Senhor vai ter misericórdia de nós? E pela história nós sabemos que Deus teve misericórdia e que 70 anos depois eles irão voltar a Jerusalém. Depois do livro de Lamentações, nós temos então o livro de Ezequiel. O profeta Ezequiel, ele foi levado também na primeira leva, no ano de 605. A grande diferença é que, enquanto Daniel ele foi levado para a capital, para a Babilônia, o Ezequiel ele é levado para uma cidade chamada Nippur, onde também havia muitos judeus nesse período. Ezequiel era da linhagem sacerdotal, ele era filho do sacerdote Buzi, então ele estava se preparando para também ser sacerdote. E em Israel, o sacerdócio, o mestrado, começava aos 30 anos. Então, Ezequiel estava muito próximo de se tornar um sacerdote e de ser o substituto do seu pai. Entretanto, ele vai ser levado até a Babilônia,
e ali Deus vai instituir ele como um profeta. E ele diz que ele vai ter as suas primeiras visões junto a um rio chamado Rio Quebar. A primeira visão que ele tem é uma visão muito interessante, porque ele tem uma visão do céu, e o céu num movimento fantástico. Então, muitas pessoas, elas têm uma impressão de que o céu, quando nós falamos a respeito de céu, as pessoas têm uma impressão de um lugar muito monótono, de um lugar onde as pessoas vão estar vestidas como um anjo, de branco, sem ter muita coisa para fazer. Mas se você ler o livro de Ezequiel com carinho, o primeiro capítulo, você vai ver que ali no primeiro capítulo há uma cena gloriosa e o céu em movimento constante. O livro de Ezequiel também vai nos mostrar que tudo que acontece na terra é gerado no céu. Por isso que nós precisamos entender que as coisas primeiro acontecem no mundo espiritual para depois acontecer no natural. Isso explica o versículo de Paulo que diz: trago à existência as coisas que não são, como se elas já fossem. Ezequiel também, ele vai fazer 6 declarações importantes, que foi também uma das questões da prova. A primeira: o Senhor reunirá o seu povo disperso. Ezequiel fala muito a respeito do que aconteceu em 1948, quando Israel voltou a ser um Estado. Deus disse claramente para o povo: se vocês não buscarem a minha presença, eu vou espalhar vocês por toda a terra. E Deus fez isso. Existem judeus em todas as partes do mundo. Mas em 1948, a primeira declaração teológica do livro de Ezequiel, ela foi cumprida. O Senhor reuniu o seu povo disperso. A segunda declaração foi: o Senhor trará a nação de volta à sua terra e limpará o seu povo. Vamos entender aqui o Senhor trará a nação de volta e limpará o seu povo. Quando o reino de Samaria foi levado cativo para a Síria, o que aconteceu? O povo foi todo levado, ficaram apenas as pessoas mais pobres. E nesse meio tempo começou a vir povos de outras nações, heteus, heveus, jebuseus, gigarzeus, e esse povo que veio, eles começaram a se casar com o povo que estava em Samaria. Então, o povo que estava em Samaria deixou de ser tribos puras e começou a ser pessoas miscigenadas. E por causa dessa miscigenação, quando o reino de Judá foi liberto da Babilônia e voltou, e eles começaram a reconstrução do templo através de Zorobabel, os samaritanos foram com eles e falaram: nós queremos participar da reconstrução do templo. Porém, os judeus não deixaram. Por que eles não deixaram? Porque eles já não eram mais povo puro do Senhor. Eles tinham feito casamentos interraciais. Então, aqui na segunda declaração de Ezequiel, o Senhor limpará o seu povo, está dizendo que agora que os judeus voltaram, eles são judeus puros, não mais miscigenados, não mais casados com outros povos. A terceira declaração é: o Senhor dará um novo coração e um novo espírito ao povo, um povo quebrantado. A quarta declaração: o Senhor restaurará o trono de Davi. O trono de Davi, nós sabemos que ele foi restaurado a partir de Jesus. Jesus assumiu o trono de Davi.
E um novo coração é dado a todo aquele que recebe Jesus Cristo como Senhor e como seu Salvador. O Senhor abençoará Israel com prosperidade e segurança. Israel é uma das menores nações da terra em termos de território geográfico, porém, uma nação de ponta em tecnologia, armamento, segurança e tecnologia. E o Senhor estabelecerá sua morada permanente no meio de Israel. Isso acontecerá após a vinda de Jesus, quando o milênio vai ser estabelecido. Então, o livro de Ezequiel também, ele vai falar acerca de outras nações, nações que se levantaram contra Israel. Algumas coisas são muito interessantes no livro de Ezequiel, como, por exemplo, o fato dos reis de Judá terem buscado no Egito e em Tiro a sua segurança. Eles tentaram fazer aliança com esses povos para que esses povos os defendessem dos babilônicos, ao invés deles buscarem a presença do Senhor. Inclusive, os tesouros do templo foram retirados e foram dados como presentes, como pagamento, para que a nação de Israel ela pudesse ser protegida por esses povos. E Deus diz claramente para Ezequiel falar para o povo que estava cativo ali que nada disso daria certo. Uma outra visão muito interessante acerca do profeta Ezequiel é que Deus ele usa de alguns artifícios, de algumas dinâmicas, como nós usamos nas nossas células, para ensinar o povo. Numa delas, Deus ordena a Ezequiel que ele faça uma maquete de Jerusalém, que ele coloque um muro ao redor de Jerusalém para mostrar para o povo que Jerusalém vai ser invadida. E numa dessas, Deus ordena que ele raspe a sua barba e o seu cabelo. E ele divide em 3 partes. Uma parte ele queima dentro da maquete, dizendo: Jerusalém será queimada pelo fogo. Uma terceira parte ele coloca do lado de fora da maquete e ele passa a espada nela, dizendo: aqueles que fugirem serão mortos pela espada durante a sua fuga. E a terceira parte desses cabelos ele joga ao vento, dizendo: aqueles que conseguirem fugir, a espada e a peste os alcançarão aonde eles forem. Porém, uma pequena parte ele guarda na orla das suas vestes, que seriam o remanescente. Quando você lê na Bíblia, quando você ouvir alguém falando sobre um remanescente de Israel, remanescente é o povo que foi poupado da ira de Deus, aqueles que receberam a misericórdia de Deus. Uma outra coisa interessante que acontece no livro de Ezequiel é a visão aproximadamente 1 ano depois que ele raspa a sua cabeça, raspa a sua barba, o seu cabelo volta a crescer. Então, um anjo o toma pelo cabelo e o arrebata até Jerusalém. E lá em Jerusalém, antes do ano 586, antes da destruição do templo, ele vai ver que os sacerdotes que deveriam estar buscando a presença do Senhor, eles estão idolatrando outros deuses dentro do templo. Ezequiel vai ver uma imagem de escultura que foi colocada ali e os sacerdotes estão adorando esse Deus estranho. Ela é chamada, inclusive, pelo Senhor de uma imagem de ciúme, ou seja, Deus está com ciúme do povo que ele ama, porque os seus sacerdotes, eles estão adorando outros deuses. Ezequiel ainda vai ver outros sacerdotes olhando em direção ao Oriente e adorando o sol, como os egípcios adoravam o sol. Então, o povo que está levando sacrifício até os seus sacerdotes, para pedir aos seus sacerdotes: olha,
orem por nós para que Deus passe isso de nós. Na realidade, esses sacerdotes estão fazendo a coisa completamente errada. E como o povo não conhece o ofício sacerdotal, eles acham que está tudo bem. É a mesma coisa que acontece nos dias de hoje com as pessoas que recebem Jesus, mas elas não leem a palavra. E aí ela começa a ser manipulada pelas pessoas, porque ela não conhece a palavra de Deus. Outro dia eu passei um vídeo, não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de ver, onde eu falei 10 características de um falso profeta, de alguém que é um falso profeta no nosso tempo. Então, nós precisamos de ter esse conhecimento. As pessoas usam um versículo com uma tradução errada, uma tradução errônea, que diz assim: o meu povo sofre, o meu povo padece porque lhe falta conhecimento. Mas a tradução original é: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. A falta de conhecimento destrói os valores, assim como o conhecimento constrói uma sociedade em cima desses valores. Então, Ezequiel, durante esse tempo, ele vai profetizar o que vai acontecer em Jerusalém, que Jerusalém vai ser destruída, que o templo vai ser queimado, mas depois o Senhor vai levar ele também a falar acerca da restauração de Israel. Antes de eu falar um pouquinho sobre a restauração de Israel, deles voltarem a Jerusalém, eu preciso falar com você a respeito da profecia contra Tiro. Porque lá, quando nós vamos pegar a profecia contra Tiro, Ezequiel divide ela em duas pessoas. Ele fala do príncipe de Tiro. E quando ele fala do príncipe de Tiro, ele está falando do governante de Tiro. E ele diz que esse governante era mais sábio do que Daniel, porque dele não podia se esconder nada. Por quê? Porque o próprio Satanás informava para ele o que estava acontecendo nos outros reinos, de modo que quando ele ia negociar, ele sempre levava vantagem. Então, ali nós vemos em Tiro uma nação, e essa nação, ela está ali sendo utilizada por Satanás. E depois ele vai falar acerca do rei de Tiro. E quando ele fala acerca do rei de Tiro, ali ele está falando sobre a pessoa de Satanás. E ele vai trazer a revelação de que Satanás era um anjo, Lúcifer, que ele andava no meio das pedras afogueadas, que ele tinha abaixo de Deus, ele era o responsável, ele era o mordomo do céu, até que nele se achou iniquidade. Qual é a iniquidade que se acha nele? Ele, como um mordomo do céu, um dia ele enxerga um trono branco. E esse trono branco, que é destinado a Jesus, ele acha que é para ele. Qual o pecado de Satanás? Ele cobiçou o trono do Filho. E quando ele cobiça o trono do Filho, a Bíblia vai dizer: no multiplicar do teu comércio foi que você caiu. O que é comércio? Comércio é o toma lá, tá cá. Então ele começou a ir com os anjos e falou: eu vi o trono aonde eu vou me assentar. E quando eu me assentar, eu serei como Deus e colocarei o meu trono acima dele. O mesmo pecado que ele cometeu, ele fez Eva cometer. Ele diz para ela: coma do fruto e você também será como Deus. Então, ali é muito importante essa explicação, porque alguns dizem: não, essa explicação, isso aí não tem nada a ver com Satanás. É muito claro ali no estudo a respeito disso. Príncipe de Tiro fala de uma pessoa humana. Rei de Tiro fala do próprio Satanás, porque fala do Jardim do Éden, fala sobre as pedras
afogueadas por onde ele andava, fala sobre o comércio dele, e lá no livro de Apocalipse nós vamos ler que ele, nesse comércio, ele pega 1/3 dos anjos do céu e eles são, então, expulsos junto com ele. Já mais para o final do livro, Deus começa a falar sobre a restauração de Israel, e aí nós vamos chegar lá, né, no capítulo principal de Ezequiel, podemos dizer assim, o capítulo 37, onde Deus leva ele no vale de ossos secos, e ele pergunta, poderão esses ossos reviver? Então, ali, o povo judeu está olhando para eles. Eles estão dispersos, eles dizem que os seus ossos secaram, que eles estão longe da sua terra, e Deus pergunta para Ezequiel, poderão esses ossos reviver? Ele disse, tu sabes, Senhor. Se ele fosse discípulo de Jesus, ele teria dito, sim, poderão reviver, porque a ressurreição já veio, ela já ressuscitou, e o Senhor vive. Mas Ezequiel não sabia disso, então ele responde, só o Senhor sabe. Na realidade, foi uma das questões nossas da prova também. A resposta é o que Deus queria falar com a sua igreja a respeito do Vale dos Ossos Secos, que através da pregação da palavra que eu e você fazemos, os mortos espirituais são ressuscitados. Ou seja, aqueles que são esqueletos, eles vão receber da parte do Senhor a vida e irão se colocar de pé. Né? E, por fim, nós temos o livro de Daniel, que é um livro tremendo, que é um livro fantástico. O livro de Daniel, ele vai ter 12 capítulos na nossa versão, na versão evangélica, e ele tem um acréscimo na versão católica. Né? O livro de Daniel, ele vai ser dividido em 2 partes, da parte 1, do capítulo 1 ao capítulo 6, ele é a parte histórica do livro de Daniel. Então, do capítulo 1 ao 6 está falando de parte histórica. Então, vai começar falando sobre Daniel indo para o cativeiro, vai falar sobre os percalços que ele sofreu, aquilo que ele teve que lutar contra. Então, ele chega ali com 14 anos. Jerusalém já vinha sofrendo cerco antes. Então, Daniel, ele nunca teve uma vida fácil, ele nunca viveu um tempo de paz. Ele viveu sempre um tempo difícil. E quando ele chega ali, ele é chamado para o palácio. Ele vai morar no palácio, o rei quer dar para ele a melhor roupa, o rei quer dar para ele a melhor comida, o rei quer fazer com que ele se sinta um jovem da Babilônia. Ele quer quebrar os valores daqueles jovens. Então, Daniel luta contra a aculturação, ele luta contra a tentativa de suborno e ele luta contra a cultura daquele reino. E ele vai dizer, olha, eu não quero comer dessa comida que é consagrada aos ídolos. Mas ele não fala dessa maneira, ele usa de sabedoria e ele vai achando graça ao povo. Muitas vezes, o povo de Deus, às vezes, tem uma maneira, um linguajar que acaba afastando as pessoas. Por isso que o apóstolo Paulo diz que a nossa palavra ela tem que ser sempre temperada, ela tem que ter uma temperança para que as pessoas nos ouçam, nos escutem e nós achemos graça aos seus olhos. Então, o primeiro capítulo vai falar de Daniel sendo levado à presença do rei, indo participar da Universidade Real da Babilônia, e ali ele começa, então, a se levantar. A Bíblia diz que no final dos 3 anos que ele passa estudando, ele e os seus amigos eram os mais belos e os mais inteligentes. O segundo capítulo de Daniel, ele vai falar sobre o sonho que o rei tem, e ali vai mostrar uma estátua. Essa estátua, elas são 4 reinos: o reino da Babilônia,
o reino Medo-Persa, o reino da Grécia e o Império Romano, esses 4 reinos demonstrando os reinos, os impérios que viriam à Terra nesse período. E uma pedra não cortada por mãos humanas, ou seja, algo sobrenatural, algo vindo do céu, ele vai, então, dar na perna daquela estátua, quebrando a estátua. O que quer dizer isso? O primeiro grande império babilônico perdeu para a Medo-Pérsia, a Medo-Pérsia perdeu o Império Grego, depois do Império Grego vem o Império Romano. Depois do Império Romano começa a ser estabelecido o reino de Deus. Então, biblicamente, nós nunca mais teremos um império único na Terra. As pessoas, às vezes, ficam perguntando assim, se Hitler tivesse vencido, como seria o mundo? Hitler não venceria, porque não vai haver mais um grande império, a não ser no período da grande tribulação, que logo vai ser destruído por Jesus e vai ser estabelecido, então, depois disso, o reino milenar. Outra coisa que é interessante, vou falar mais uns minutinhos para a gente abrir para perguntas. Uma outra coisa que é muito interessante também é que a figura da estátua, ela começa com ouro, que é o mais valioso, depois com prata, depois com bronze e depois com ferro. O que quer dizer isso? Quer dizer que a cada geração que vem, nós estamos perdendo cada vez mais os valores. Então, o reino da Babilônia, que já era um reino terrível, tinha mais valores morais do que o reino Medo-Persa, do que o reino grego e do que o Império Romano. Depois nós vamos ver também os 3 amigos de Daniel não se dobrando à música da Babilônia. Eles fazem uma declaração muito interessante. Ó rei, fique sabendo isso. Se Deus quiser nos livrar, ele continua sendo Deus. E se ele nos livrar também, não muda nada. Ele continua sendo Deus. Eles são jogados amarrados na fornalha de fogo e lá eles não sofrem nenhum dano, a não ser que eles são desamarrados. As provações que nós passamos com Deus servem para tirar as nossas amarras espirituais. O reino da Babilônia, ele cai quando Belsazar, que é neto de Nabucodonosor, está dando uma festa e ele pega os utensílios do templo e ele, então, profana esses utensílios. E ali, o rei Ciro, ele vai vir até a Babilônia, ele vai desviar o rio Eufrates, que passava no meio da cidade da Babilônia, e ele entra por baixo das grades e ele ganha a Babilônia sem ter uma batalha. Depois do Império Medo-Persa, vem o Império Grego. Alexandre, em 13 anos, conquista o mundo todo, porém ele morre muito cedo. O reino grego é dividido em 4 micro-regiões e depois disso o Império Romano assume. E por fim nós vamos ver do capítulo 7 ao capítulo 12, a parte escatológica de Daniel, aonde ele vai falar a respeito do anticristo, tanto do espírito do anticristo, que invade Israel através de um imperador chamado Antíoco Epifânio. Aliás, ele se chamava de Antíoco Epifânio, Antíoco Ilustre, mas o povo chamava de Antíoco Epimanes, Antíoco o Louco. Esse Antíoco, ele invade o templo de Zorobabel e ele mata porcos e ele passa os excrementos dos animais nas paredes do templo e profanando o templo. E aí uma família chamada de Macabeus, cujo chefe era Judas Macabeu, eles vão se rebelar e eles vão retomar o templo e eles vão purificar o templo. Essa história ela é contada nos livros apócrifos, livros históricos que tem na Bíblia católica, chamada Primeira Macabeus e Segunda Macabeus. Mas o mais importante do livro de Daniel talvez seja as 70 semanas de Daniel,
Deus diz para ele, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, 70 semanas estão determinadas sobre o povo de Israel. Essa palavra ela é Shabuá, que significa semana de anos. Semana de domingo a sábado teria que ser Shabuá Yamim. Então, são 490 anos, cujos 483 anos já foram cumpridos, 49 anos da reconstrução do templo. Depois, nós temos mais um período de tempo que vai da dedicação do templo até a morte do Messias, até Jesus entrando em Jerusalém, e aí nós vamos ter a última semana do livro de Daniel, que ela está suspensa. Ela começa quando? Ela começa com o arrebatamento da igreja. Algumas pessoas também responderam corretamente que a última questão, que os 70 semanas de Daniel eram 490 anos, porém, na hora de responder o evento, colocaram a entrada triunfal do Messias em Jerusalém. A entrada triunfal do Messias terminou às 69 semanas. A última semana, a que completa 70, ela começa com o arrebatamento da igreja. Quando vai acontecer o arrebatamento da igreja? Não sei. Mas eu sei que depois de 7 anos do arrebatamento da igreja, será a volta do Senhor Jesus, o julgamento das nações e o estabelecimento do reino milenar. É interessante também que lá no livro de Daniel fala que isso se dará por um tempo, um pouco de tempo e mais um tempo, que é justamente o período de 3 anos, né? São 3 anos e meio, mais 3 anos e meio. Então, se divide 3 anos, 1 ano e mais 3 anos. Daniel tem uma visão de algumas coisas que vão acontecer, que o apóstolo João, no livro de Apocalipse, vai explicar melhor. E lá no livro de Daniel tem uma palavra que diz, e tu, Daniel, cerra as palavras deste livro. Então, durante muito tempo, se entendia que o livro não era para ser lido, que o livro só teria uma explicação muitos anos depois. Isso é verdade, porque o próprio livro de Daniel vai falar que a ciência seria aperfeiçoada e que nós entenderíamos muitas coisas. Mas, na realidade, lendo no hebraico, com bastante calma, o que o texto está dizendo é, Daniel, faça com que essas palavras não se percam, para que as pessoas, quando houver o arrebatamento da igreja e a grande tribulação, possam entender aquilo que está acontecendo. Né? Assim, eu fiz um resumo bem rápido das 3 matérias, e agora eu vou passar para o nosso mediador aí, para ver se alguém tem alguma pergunta que a gente possa, ou queiram conversar a respeito de algum outro assunto ligado a esses 3 livros. Amém. Aula maravilhosa, muito esclarecedora. E eu queria agora abrir para vocês, nossos queridos estudantes, sei que talvez tenha alguma dúvida ou algum comentário em cima disso que o nosso professor está falando. Então, o microfone está aberto para você, se tiver aí. Calma, um de cada vez, não precisa ter briga. Ó, tem gente rindo. Então, tem gente rindo, eu acho que quer falar. Ou pode escrever também, aí que a gente... Pode escrever também. O pessoal mais tímido às vezes escreve, né? Mas seria tão bom ouvir a voz do pessoal também, né? Olha, calma, gente, um de cada vez. Espera aí. Bom, enquanto o pessoal pensa, professor Luiz Antônio, eu queria até tecer um comentário aqui, porque o senhor falou uma coisa muito interessante sobre a questão da diferença do príncipe de Tiro e do rei de Tiro. Isso. Que às vezes a gente vai lendo a Bíblia e às vezes tem esse entendimento equivocado que a gente pensa que na leitura está falando de algo espiritual, mas está falando de uma pessoa, no caso do príncipe de Tiro. No entanto, apesar de ser uma pessoa física, extremamente influenciado pelo diabo. Exatamente.
Ele vai ser o homem mais rico da sua terra. Naquele tempo, Tiro, Sidom e Jerusalém disputavam o comércio ali do mar Egeu e do mar Mediterrâneo. E o rei de Tiro, aproveitando que Jerusalém foi levada cativa, ele vai dominar tudo isso, mas ele domina porque ele tem uma influência maligna por trás dele, que é a mesma coisa que vai acontecer no período em que o anticristo, a pessoa do anticristo, nos tempos apocalípticos, estará governando, né, o mundo. Uma outra coisa interessante também, professor Marcelo, é que no capítulo de 1 a 6, fala de um pequeno chifre. E no capítulo de número 8, também vai falar de um pequeno chifre. Na explicação histórica, fala de Antíoco Epifânio, que ele vai entrar e que ele vai profanar o templo. Mas, no capítulo 8, já está falando do anticristo que virá, porque a Bíblia diz, então virá um príncipe de um outro povo. Isso nos traz uma outra informação muito importante de que o anticristo, a pessoa do anticristo, do tempo apocalíptico de João, ela será uma pessoa que não é judeu. Alguns dizem assim, não, o anticristo é judeu. Não, o anticristo ele não pode ser judeu. Ele é o príncipe de um outro povo que virá. Então, ele é provavelmente um europeu com descendência árabe. E a Bíblia diz que fala de uma besta que surgiu com 10 chifres, que depois ficou 7 e que no final foi visto 8. Por quê? Porque no início da grande tribulação haverá um acordo entre 10 nações, depois 3 dessas nações sairão, então ficaria 7. Porém, na Itália, existem 2 nações dentro de um mesmo território, que é a Itália e o Vaticano. Então, por isso que ficam 8 nações. E dessas 8 nações vai surgir um chifre menor. E esse chifre menor simboliza a pessoa do anticristo que virá nos tempos apocalípticos. Olha que interessante, né? Eu acho que a Bíblia ela é algo fantástico. Então, até acabamos falando aqui de tipologia bíblica sem querer. Porque a gente vê aí o príncipe de Tiro sendo uma tipologia do príncipe de outra nação, que Exato. Também vai profanar o templo, porque a Bíblia diz que ele se assentará no templo de Deus. Então, isso é fantástico. Quando, nos últimos 3 anos e meio no período da grande tribulação, nos primeiros 3 anos e meio, nos tempos de Apocalipse, o templo vai ser reconstruído, e no finalzinho desses 3 anos e meio, surge a figura do falso profeta. O falso profeta vai lançar a religião do anticristo no mundo, e quando o sacerdote entrar no Santo dos Santos para fazer a expiação pelos pecados, ao invés de estar lá a Arca da Aliança, vai estar uma grande estátua do anticristo. Então, ele vai profanar o novo templo com a sua estátua, com o sistema babilônico que vai ser implantado pelo falso profeta. Olha que coisa, hein? Então, pessoal, agora eu já falei muito. Também vocês sabem, vocês me conhecem, sabem que eu falo muito, mas a aula é do professor Luiz Antônio. Então, eu vou abrir para vocês novamente. Já conversamos aqui, fizemos um debate, e agora está aberto para vocês aí. Eu acho que a gente pode até escolher, né? Alguém para falar. Alguém para fazer alguma colocação. A Ione está na tela aí, doida para falar. Ó. A Ione é boa para falar, né? Eu concordo. Ione, nos agracie com o tom da sua voz aí. Tem que abrir o microfone.
Toca na tela, toca na sua tela, vai aparecer o microfone com um cortezinho, você toca em cima do microfone que ele abre. Consegue abrir para ela aí, Marcelo? Vou tentar aqui, peraí. Olha, não tá... Ela tem que clicar na tela. Aqui eu tô com algum problema que não tá teclando aqui para abrir. Eu só consegui fechar. Ione, enquanto você vai tentando aí, vamos ver aqui uma outra pessoa. É porque não entenderam nada. É verdade. Deixa eu ver aqui uma pessoa. Alguém entra aí. Oi, Marcelo, sou o pastor Júlio. Opa! Olha, Jesus Cidência, eu tinha pensado nesse nome aí, né? É pastor Júlio Tourinho, estudante aí nosso. Inclusive, a SEC de Jardim Esperança comemorou aniversário ontem, né? 12 anos, que bênção. Glória a Deus. Muito bom. Professor Luiz Antônio, apóstolo, tudo bom, querido? Boa noite a todos. Apóstolo, o senhor acabou entrando aí no livro de Daniel sobre o assunto escatológico, né? E a gente sabe que escatologia não é um assunto salvífico, mas o senhor, né, reforçou a questão do período do início de tribulação, da última semana de Daniel, e eu queria perguntar ao senhor, na sua visão, no seu entendimento, o que determina, né, o que diferencia, porque o senhor crê que essa última semana ela ainda está por vir, ela não já aconteceu como alguns acham que já aconteceram, né? E que a igreja não seria arrebatada, não seria poupada desse período de tribulação de 7 anos. Então, o que determina, ou com o aspecto bíblico, ou na visão, né, que o senhor entende, o que determina a sua crença de que a igreja não vai passar por esse período de 7 anos? Ok. Boa pergunta, pastor Júlio. Na realidade é o seguinte, em escatologia, nós vamos ter algumas vertentes, alguns são pré-tribulacionistas, outros mesotribulacionistas e outros pós-tribulacionistas. Ou seja, é uma parte que acredita que a igreja não passa pela tribulação, uma parte que acredita que ela vai passar até o meio da tribulação, sendo arrebatada no meio da tribulação, e uma turma que acha que ela não vai passar, inclusive tem gente que já acha que a gente já está no período da grande tribulação. Então, a gente precisa entender algumas questões teológicas. Uma é que o próprio apóstolo Paulo ele vai falar a respeito do arrebatamento da igreja. Então, ele separa, o apóstolo Paulo, ele separa arrebatamento da igreja como um evento e a segunda vinda de Cristo como um segundo evento. A Bíblia também diz que há uma diferenciação entre a igreja do Senhor e entre Israel. O Senhor Jesus, ele diz assim, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Como é que a gente entende essa explicação? Quem foi o primeiro povo chamado para pregar o evangelho na terra? O povo judeu. Entretanto, João capítulo 1, versículo 12, diz que esse povo rejeitou o Messias e, por isso, o reino foi dado a outro povo. A que povo foi dado? A igreja. Então, nós precisamos entender que Israel precisa ser restaurado e que ele será restaurado. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos de Tessalônica, ele escreve da seguinte maneira: ainda há um que impede a manifestação do iníquo. O iníquo é o anticristo. Então, existe um que ainda não permitiu que o anticristo se manifeste. Esse que não permite a manifestação do anticristo é o próprio Cristo, através da sua igreja, através do seu corpo na terra. Se nós pararmos para pensar
só com um pouco de lógica, a Bíblia diz que o anticristo ele vai enganar as nações. E aí a pergunta é, se o anticristo aparecesse hoje, ele conseguiria enganar todas as nações com o número de cristãos que existem na Terra, mesmo nós não sendo, mesmo a nossa geração não sendo a geração mais conhecedora da Bíblia que a Terra teve, mas ele não conseguiria enganar. Então, a igreja, primeiro, outra coisa, a Bíblia fala no livro de Apocalipse que Jesus livrará a sua igreja da tribulação e não na tribulação. Então, a igreja ela precisa ser arrebatada, porque senão Israel não será restaurado. E no próprio livro de Ezequiel, que nós acabamos de ter a aula, fala que o Senhor vai restaurar esse povo. E a restauração, ela é espiritual, ela não é física. O erro dos judeus de rejeitarem Jesus como Messias é porque eles acharam que Jesus seria um restaurador político. E ele não é um restaurador político, ele é um restaurador espiritual. Além disso, a Bíblia diz que no período da grande tribulação serão selados 144 mil, 12 mil judeus de cada uma das 12 tribos para pregar o evangelho. Se a igreja estivesse na terra, quem estaria pregando o evangelho seria a igreja. Então, por essas razões, por esses estudos, a minha crença é naquilo que eu creio, é que a igreja ela não passará pela tribulação, mas Israel será restaurado. Quem acredita no pós-tribulacionismo, diz que quem acredita no pré-tribulacionismo não prepara a igreja para o momento de dificuldade. Mas, por outro lado, quem acredita no pós-tribulacionismo vive como se tivesse uma segunda chance, que não vai ter. Então, quem é pré-tribulacionista vive em santidade o tempo todo, porque não sabe o dia do retorno do Senhor. Então, o argumento de que quem fala sobre um arrebatamento secreto não está falando acerca de não prepara a igreja, eu acho que é justamente o contrário. E nós tivemos no passado, o senhor deve se lembrar disso, uma série de filmes que, ao invés de edificar a igreja, acabou trazendo muita dúvida, que foi aquela série de filmes deixados para trás, porque lá dá uma impressão que você vai ter segunda chance, e você não vai ter uma segunda chance. A igreja que não for arrebatada é porque aquelas pessoas que não foram arrebatadas é porque elas não viveram de acordo com os mandamentos do Senhor. É o joio que vai ficar para ser queimado. Vai ser salvo quem ainda não teve contato com Jesus. E essa salvação, ela se dará do início da tribulação até os 3 anos e meio, porque aos 3 anos e meio, a porta da salvação ela vai ser fechada, porque há um estudo que diz que quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo vai ser retirado junto com a igreja, mas isso não tem fundamento bíblico, porque a Bíblia diz que nos últimos tempos o Senhor derramará sobre toda a carne. E falando sobre tipologia bíblica, como o professor Marcelo falou agora há pouco, Elias é a figura da igreja, e Eliseu, a figura de Israel. Elias foi arrebatado, e Eliseu fez o dobro de milagres. Então, quando esses 144 mil estiverem pregando na terra, eles vão fazer muito mais milagres do que a igreja em toda a sua história, porque eles vão ter que fazer sinais para que as pessoas se convertam. Ao final dos 3 anos e meio, aí sim, as 2 testemunhas vão morrer e ressuscitar, voltarão para o céu, os 144 mil serão arrebatados, e aí o Espírito Santo sobe com os 144 mil.
E os últimos 3 anos e meio, quem conseguir permanecer vivo, entra no milênio para poder, lá no milênio, tomar a sua decisão de seguir a Cristo ou não. É bastante informação, né? Mas foi muito esclarecedor e acrescentou bastante. Eu também venho por essa linha pré-tribulacionista, mas eu gostei muito dos detalhes que o senhor acrescentou. Viu? Muito obrigado, professor. Forte abraço. Para quem quiser, PR Luiz Sec VP, tem um canal no YouTube, tem todos os capítulos de Apocalipse, mais arrebatamento, mais ressurreição dos mortos. São 20 vídeos de aproximadamente 40 minutos cada vídeo, falando exatamente sobre isso e trazendo todas as informações sobre o porquê que eu acredito daquela forma. Aí, se vocês quiserem, está lá, está gratuito, tem bastante coisa. Muito aí, bom, ótimo, hein? eu quero. Mais material para estudar. Então, pessoal, Vou procurar. os vídeos estão no YouTube lá gratuitos para você se aprofundar nessa matéria maravilhosa. Então, queridos, faltando 2 minutos aí para as 10 horas, vou deixar agora o nosso professor Luiz Antônio com as considerações finais e orar para nos despedir. Amém? Ok. Bom, queridos, nós somos a voz profética dessa geração, nós conhecemos a verdade e nós não podemos nos calar. Quando nós conhecemos a palavra, Deus coloca os versículos certos na hora certa, quando nós estamos falando com as pessoas. Então, estudar a Bíblia tem resposta para todas as coisas. Você pode até não ter resposta exatamente naquela hora, mas pesquisando você vai achar. E as pessoas estão desesperadas por Deus. Se nos tempos de Jesus os campos já estavam brancos, imagina agora. Então, essa igreja gloriosa precisa continuar fazendo a sua parte. E meus parabéns, né, a todos. De uma maneira geral, todas as provas já foram corrigidas, todo mundo foi muito bem. Algumas pessoas acabaram se confundindo em algumas respostas, mas nada que seja fora do contexto. Então, parabéns a todos vocês. Vamos orar, então, né? Pai amado, Pai querido, Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor Jesus, por esse dia, por essa aula, Senhor, pela presença dos nossos amados estudantes. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem feito com que o EIA seja um disseminador, Senhor Jesus, de conhecimento, e o conhecimento constrói, ó Pai. Abençoa cada estudante, que cada um deles, ó Pai, desempenhe o seu papel profético nesse tempo, trazendo o seu propósito à existência. Abençoamos a vida da pastora Lisa, do pastor Ralph, abençoamos a vida do Marcelo, que é o nosso gestor técnico, todos os estudantes e todos os professores. De uma maneira especial, nós oramos nesse momento pela vida do nosso apóstolo, colocamos ele diante do trono da tua graça, Pai. Te pedimos que o Senhor estenda a sua mão sobre a sua saúde, que todos os tratamentos que ele venha fazer venham a ter o resultado, Senhor Jesus, positivo. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Glória a Deus. Então, queridos, hora de você abrir esse microfone aí, dá um tchau aí, pessoal, uma boa noite. Em nome de Jesus, seja abençoado. Boa noite, querido. Tchau. Até a próxima, pessoal. Boa noite. Tchau, Boa noite, boa noite. Deus abençoe. Orações. Boa noite, apóstolo. Boa noite, pastores. Pastor Júlio já sumiu. Todo mundo com fome, foi todo mundo jantar. Boa noite, pastor.
Boa noite, apóstolo. Beijão. Boa noite aí, pessoal. Pastor Pastor Eliseu. Amém, recebo. Boa noite, querido. Deus abençoe, queridos. Boa noite, turma. Boa noite.